Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao nosso canal Professor Alan Carlos, a Química do Básico ao Avançado. Vamos dar início nesse momento à nossa segunda videoaula do estudo, do capítulo do conteúdo, estudo da matéria e suas transformações. Peço que, se você caiu aqui de paraquedas, dê um pause e volte e assista a primeira videoaula, que é essencial para que você tenha uma compreensão de forma mais detalhada do assunto que vai ser discutido nesse exato momento, tá bom? Pois bem, no primeiro bloco, aprendemos conceitos básicos da matéria, de átomos, de elementos, de alotropia, de atomicidade, enfim, belezinha? Vamos aprender agora as propriedades da matéria, tá bom? Confesso a vocês que nem todos os livros didáticos fazem essa distinção dessas três propriedades que eu vou discutir aqui com vocês. Mas como eu mencionei desde a primeira videoaula, desde quem está acompanhando o nosso canal aqui no YouTube, que eu vou ser extremamente detalhista. Eu vou passar o pacote completo para vocês, tá bom? Vejamos. As propriedades da matéria são classificadas em três grandes grupos: as propriedades gerais, as propriedades específicas e as propriedades funcionais, beleza? Bom, começando pelas propriedades gerais. As propriedades gerais são aquelas que é comum às espécies, ok? Olha o resumo: comum a todas as espécies. Essas propriedades não permitem com que você consiga distinguir uma substância A de uma substância B, beleza? É como eu pego esses dois pilotos. Nenhuma dessas propriedades gerais que eu elenquei para vocês aqui permite diferenciar quem é o piloto A e quem é o piloto B. Entre as principais propriedades gerais já mencionadas em vestibulares do Brasil, temos as propriedades como extensão, massa, inércia, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade e indestrutibilidade, tá bom? O conceito de cada uma não acho que é válido não, isso vocês vão aprender ao longo da disciplina de forma separada, tanto em química quanto em física, mas em termos de cobrança, em termos de importância, é que você entenda que as propriedades gerais são propriedades comuns às espécies e que elas não são capazes de distinguir uma espécie A de uma espécie B, beleza? Bom, vamos para as propriedades específicas. Jovenzinho, ligue o sinal de alerta, que essas propriedades aqui, elas são essenciais e que é necessário que você tenha um domínio completo, tá bom? As propriedades gerais, você não distingue a substância A de uma substância B. Já as propriedades específicas, olha o resuminho, permite identificar e diferenciar os diversos materiais. Essas propriedades específicas são três classificações, subclassificações, como eu posso dizer a vocês. São as propriedades organolépticas, são as propriedades químicas e são as propriedades físicas. Quais são as propriedades organolépticas? Visão, audição, tato, olfato, paladar, ou seja, tudo aquilo que é sensorial, que você pode sentir, que você pode pegar, que você pode cheirar, beleza? Já as propriedades químicas se destaca a propriedade de combustão, hidrólise e reatividade. E as propriedades físicas são ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade e dureza. Tio Elan, faça um exemplo prático para que eu possa compreender de forma mais clara essas propriedades específicas. Beleza. Vejamos. Imagine que aqui, nas minhas mãos, eu tenha dois copos descartáveis, beleza? Nesses dois copos, um está com água e o outro está com álcool.
Eu não sei se na minha mão direita está água ou álcool. Eu sei que aqui tem os dois copos descartáveis. Belezinha? As propriedades específicas, o conjunto dessas propriedades irá permitir com que você consiga diferenciar quem é o copo com água e quem é o copo com álcool. Diga aí, qual propriedade organoléptica eu posso utilizar para distinguir qual o copo com água e qual o copo com álcool? Muito simples, o cheiro. A cor, eu não consigo distinguir o álcool e a água, beleza? Mas se eu encostar aqui, pelo cheiro, eu consigo separar o álcool da água. Eu consigo dizer qual é o copo que está com água e qual é o copo que está com álcool. Beleza? Elan, uma propriedade química que você possa utilizar nesse mesmo exemplo do copo com água e do copo com álcool. O poder de combustão. Se eu colocar um palito de fósforo e me aproximar da água, não vai acontecer nada. Se eu pegar um palito de fósforo e me aproximar do álcool, não vai pegar fogo, porque o álcool tem o poder de combustão, diferente da água. Então, o cheiro e a combustão, essas duas características somadas, irá permitir com que você faça a distinção de uma substância A para uma substância B. E as propriedades físicas, a mesma coisa. Pela temperatura de ebulição, a temperatura de ebulição da água é 100 graus. A temperatura de ebulição do álcool, a depender do álcool, é um pouco menor do que o da água, tá bom? Então você consegue distinguir ambas as espécies por conta desse algo que é comparativo, tá bom? Bom, entre as propriedades físicas, eu vou entrar em um detalhe que também não é muito comum aparecer nos livros didáticos do ensino médio. Entre as propriedades físicas, elas ainda podem ser enquadradas em propriedades intensiva e propriedade extensiva. Eu tento dar um macete para você saber diferenciar o que é uma propriedade intensiva de uma propriedade extensiva. Veja bem, daqui para cá é tudo igual. Daqui para cá é tudo igual. A diferença é que aqui tem in e aqui tem ex. É um macete que eu criei que vale a pena. Acredito que vai te ajudar. Tá vendo que tem o primeiro que tem aqui é um N? Esse N você vai relacionar com a palavra não. A propriedade intensiva são as propriedades que não dependem da massa. Por exemplo, se eu pego 1 litro de água e se eu pego 100 ml de água, independente da massa, independente da quantidade, se essa água estiver pura e ao nível do mar, ambas entrarão em ebulição a uma temperatura de 100 graus. Então, as propriedades que são chamadas propriedades intensivas, elas não dependem da massa, como propriedades de fusão, propriedade de ebulição, ponto de fusão, ponto de ebulição e temperatura. Já as propriedades extensivas, sim, elas dependem da massa, ou seja, à medida que varia a massa, também irá alterar valores. Vou pegar um exemplo. Imagine aí que 12 gramas de metano, que é o CH4, libere 300 kJ. Se você utilizar 24 gramas, que é o dobro, irá liberar 600 kJ. Então, a massa irá influenciar na entropia, na entalpia, no volume. São propriedades extensivas. Beleza? Bom, e para fecharmos essa segunda videoaula do bloco Estudo da Matéria e suas transformações, temos as propriedades funcionais. O que são as propriedades funcionais? São propriedades que se repetem entre elas.
são as chamadas funções. Temos as funções inorgânicas e temos as funções orgânicas. Esses grupos funcionais abarcam assim um grupo, uma quantidade de espécies que apresentam características similares entre si. Por exemplo, entre as funções inorgânicas temos os ácidos, bases, sais e óxidos, tá bom? Com mais detalhes, vamos aprender muita coisa desses compostos no capítulo que fomos falar de funções inorgânicas, tá bom? Coleguinha, aquele resumão para você mandar bem. Aprendemos nessa aula as propriedades da matéria. Verificamos que as propriedades são classificadas, são agrupadas em 3 grandes grupos: propriedades gerais, propriedades específicas e propriedades funcionais. Beleza? Então, as gerais é comum a todo mundo. Você não consegue separar 2 substâncias utilizando propriedades gerais. Já as propriedades específicas, o conjunto dessas propriedades, que são as organolépticas, que são as propriedades químicas e as propriedades físicas, lhe permite separar uma substância A de uma substância B, distinguir as espécies. E as propriedades funcionais são aquelas que apresentam características, propriedades em comum. Lembrando, propriedades que são intensiva não depende da massa, não varia com a massa. Propriedade extensiva depende da massa. Espero que tenha curtido. Não deixe de dar um ok no nosso vídeo. Aquele comentário, qualquer dúvida, tio Elan e os monitores que me acompanham aí, que me ajudam. Também vai estar tirando todas as suas dúvidas aí nas mensagens. Quer saber um pouco mais da minha vida, da minha rotina como professor, dos materiais que eu trabalho, dos locais que eu trabalho, das dicas de vestibulares do Brasil e do Enem? É só seguir no Instagram, Professor Alan Carlos, ativar o sininho. Não esqueça disso, toda semana tem vídeo aula nova, beleza? Grande abraço e não se esqueça, essa é a segunda de um bloco de 5 aulas. Tome aquela água, respire fundo e assista a terceira videoaula em sequência.